ela é hoje a atual Bergama. É uma antiga cidade grega que se situava na Mísia, no noroeste da Anatólia, a mais de 20 quilômetros do mar Egeu. Então, historicamente, ela estava situada numa colina isolada ali no vale do rio Caicos, ok? Seu nome antigo era Teutrania, tá bom? O seu nome atual, Bergama. Quem quiser ir lá na parte da Europa, mais na parte final da Europa, já ali perto do Baixo Oriente, vai encontrar uma cidade chamada Bergama, que é a antiga Pérgamo, ok? Está aí as ruínas, vocês podem ver ao longe o mar Egeu, ela ficava de fato numa colina, então de lá tinha uma visão ampla. Eu peguei mais uma foto, passa aí, Rodrigo. Se não me engano foi Tiatira que eu peguei, essa aí eu não peguei, foi só essa mesmo que eu peguei. Vamos lá, obrigado, Rodrigo. Deixa aí então, vamos ler a Bíblia, capítulo 2, verso 12, por favor, leia. Até aí. Bom, nós vamos ver a identificação, a apresentação. A carta é destinada, mais uma vez, aí a gente vai ouvir isso por 7 cartas. Durante 7 apresentações, as cartas são destinadas ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É o pastor. Então a carta foi destinada ao pastor. E quem é o autor? Quem mandou a carta? Quem mandou a carta foi João, mas quem mandou escrevê-la foi o cidadão que tem uma espada afiada de 2 gumes. Quem é o cidadão que tem uma espada afiada de 2 gumes? Jesus. E o que é a espada afiada de 2 gumes? E por que ela é afiada? Ela é afiada, era a espada de um guerreiro. E a espada do guerreiro, ela era afiada dos 2 lados. Ela entrava cortando dos 2 lados. Ela não cortava apenas de um lado, ela cortava dos 2 lados. E se vocês não sabem, isso tem uma máxima, né? A espada que corta dos 2 lados, ela leva à morte e à infecção muito mais rapidamente. Por quê? Porque deu entrada de ar, ela está cortando em 2 cantos, ela está abrindo espaços maiores. Então, a própria entrada, o ar entrando já torna o interior mais infectado, enfim. Então, e mais do que isso, ela não era uma espada, não é uma espada cega, é uma espada afiada. O fato de ser afiada, essa expressão é uma espada afiada, é porque a palavra de Deus, como nós conhecemos, e o texto diz, a palavra de Deus é poderosa. Amém? Então, o fato de estar acentuando que ela é afiada, é exatamente por isso. Ela é poderosa. Então ele diz, eu sou aquele que tem uma espada afiada de 2 gumes que sai da boca. Então, espada quer dizer justiça, palavra, poder de Deus, porque a palavra é o poder de Deus. Então, por isso que ela sai da boca. Então, a simbologia de palavra está diretamente ligada de espada está diretamente ligada a palavra de Deus. Então, quando você lê na Bíblia essa expressão espada, é palavra de Deus. E ela é afiada porque ela é poderosa. Amém? Até aí? Tudo bem? Vamos prosseguir, leiam, por favor. Podem prosseguir. Isso, então vamos lá entender. O que estava acontecendo na igreja de Pérgamo? Estava acontecendo um problema. Aliás, Pérgamo tinha um templo que quem estudou as cartas de Paulo aos Coríntios, quem estudou Efésios, não vai encontrar dificuldade nenhuma de entender o que eu vou falar. Quem gosta do nome, inclusive, é o Adriano. Havia um problema nesta cidade, como havia em Efésios tinha o templo à deusa Diana. E o templo à deusa Diana era um dos maiores templos de adoração daquela época. Diana era uma das deusas mais veneradas naquele Baixo Oriente. Ora, ali na região da Gaia, aquela região do sul da Grécia, onde houve a dispersão da igreja. Então, ali também estava acontecendo um sério problema. Quando ele diz que o lugar era
o trono de Satanás, era o lugar onde Satanás habitava, acontecia uma coisa interessantíssima. Alguém sabe dizer quem era a divindade venerada naquele lugar? Alguém sabe? Alguém leu? Não era o imperador. Alguém pode dizer, alguém leu alguma coisa a respeito? O Deus que era venerado ali era o chamado Deus da... Isso, Deus da cura. Ecleptos era o Deus da cura, ele era o Deus venerado naquele lugar. E o povo perseguia qualquer um que se opusesse a Ecleptos. Se opusesse a Ecleptos. Aliás, deixa eu colocar para vocês, que talvez vocês não saibam, eu mostrei a imagem de Ecleptos há um tempo atrás, quando estudávamos a carta, não sei se lembram, e Ecleptos, ele é, na verdade, o símbolo que é usado, inclusive, para a medicina, que é o símbolo de Ecleptos, que era o deus Ecleptos era um deus grego, era o deus da cura, e era um deus que nessa cidade era venerado. E o que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo é o que a gente vê acontecer hoje, né? As pessoas em busca de cura, em busca de solução, e quem era o inimigo de quem buscava Ecleptos? O povo que estava dentro da igreja. E mais do que isso, tinha gente dentro da igreja indo atrás de Ecleptos. Problema seríssimo. A igreja estava estabelecida no meio dessa situação, havia uma correria em busca de cura. As pessoas queriam. Então, quando eles queriam cura, eles procuravam Ecleptos. Lá em Efésios, tinha Diana, que era a deusa venerada, e o povo buscava, lembra o que eu falei? Ecleptos, que era o deus da cura. Que era o deus que hoje, quando se pensa em medicina, se pensa em Ecleptos. Se pensa na cura. Ecleptos foi o símbolo da medicina. Só que Ecleptos, na verdade, era um deus pagão, grego. Parte da mitologia grega. E aí, o Senhor, quando escreve a carta dizendo, olha, eu sei onde habitas, porque ali havia uma correria, ali havia uma veneração, ali havia um desespero idolátrico com relação a esta divindade chamada Ecleptos, que nós já conhecemos, que eu já falei a respeito dela. Então havia um problema e a igreja estava sendo perseguida por isso. Não adiantava ir para a rua, aliás, adiantava, mas quem ia para a rua se expunha, porque o fato de ir para se contrapor a visão do povo com relação a Ecleptos, que não necessariamente curava ninguém, a gente sabia disso, mas o povo venerava, o povo tinha seus ritos a Eclepso, tinha todo um ritual, tinha toda uma postura para se seguir a Ecleptos, e de repente, alguém chegando para dizer que não poderia fazer ou que não poderia seguir, era um problema, e havia uma manifestação contrária com relação à igreja, e a igreja era perseguida por causa disso. Fala, querida. Fala, querida. Está olhando ali, quer ler? Ei, quer falar? Está olhando aqui, ela baixa, olha, eu falei, bom, que ela quer falar? Está lendo sobre Ecleptos? É, Esculápio. Isso. Não é Esculacho, não, é Esculápio. Mas esses eram os deuses menores, né? O deus predominante era o deus da cura. Havia uma quantidade enorme de divindades, como em cada cidade havia. Mas essa era a divindade que era a febre do povo. Assim como em Efésios nós tínhamos uma... Isso, como se tinha. Nós tínhamos uma enorme quantidade de deuses, no entanto, Diana era a mais venerada. Também lá, Eclepso também era uma divindade procurada, só que ela não estava na escala de primazia do povo, ou de busca do povo. Mas aqui, Eclepso era então a febre do povo. Havia perseguição por isso, havia revolta por isso, havia contestação por isso, e a igreja estava sofrendo esses impactos todos. Quando a carta vai até eles, e esse não era o único problema, a gente vai ver problemas dentro da igreja, esse era o problema que estava ao redor. A gente vai ver daqui a pouco o problema que estava dentro. Estava sendo bombardeada de tudo que era lado. A igreja estava sendo bombardeada de todos os lados. Aliás, a situação agora só vai piorando, né? Porque a gente vai ver a história da igreja de Pérgamo, depois nós vamos ver a história da igreja de Tiatira, que fica um pouco pior do que isso.
E vocês vão ver as ponderações agora do Senhor com relação a Pérgamo. Ela ia bem, tanto que a consideração que ele faz é, eu tenho pouca coisa para falar negativamente a teu respeito, né? Era pouca coisa, mas eram coisas que precisavam ser observadas, que eles precisavam ter consciência e observar. Então eles tinham outras situações pelas quais eles naturalmente se fundamentavam na prática, né? Apesar da dificuldade que eles estavam enfrentando, uma das coisas que ficava clara era a razão, mesmo sofrendo essas questões, essa perseguição, esse movimento dessas divindades, dessas coisas que estavam em volta, uma das coisas que eles nunca fizeram foi negar o nome do Senhor. Não negavam o nome do Senhor. Ele disse, olha, eu tenho, porém, que tu nunca negaste o meu nome. Eu conheço, ele diz, eu conheço as tuas obras, sei onde tu habitas, sei que onde tu estás é o trono de Satanás, mas tu não negaste o meu nome. Aí fica aqui uma mensagem para todos nós, né? Não importa onde você esteja, você é servo. E nunca negue o nome do Senhor, não negue, não se envergonhe. A Bíblia diz que se você se envergonhar, Deus se envergonhará de você naquele dia. Amém? Então não se envergonhe, glorifique, fale, mostre o que você é. Dê testemunhos, exalte, glorifique ao Senhor, ou permita que as pessoas possam exaltá-lo. Amém. A outra questão é, além de reter o nome, eles não negaram, mas por que a diferença entre reter o nome e negar a fé? Porque ele diz que você reteve o meu nome e não negou a fé. Por quê? Isso tem a ver com o contexto histórico. Se Eclépse era o Deus da cura, o que eles precisavam manifestar para provar que aquilo ali não tinha fundamento? A fé. Eles tinham que provar a fé. Eles tinham que mostrar que o Deus que eles serviam era o Deus verdadeiro, era o Deus que curava, era o Deus que fazia. E aí é preciso que nós entendamos uma coisa. Existem ações divinas que contextualizam o momento onde nós estamos. O momento em que você encontra a manifestação dentro da cidade, no meio dessa visão de eclipse, é um momento de cura. Então, naturalmente, o que você acha que poderia acontecer ali quando os servos de Deus estivessem fazendo intervenção? Curas. Mas por quê? Porque era uma maneira de aplacar o Deus daquele lugar. Era a maneira de aplacar o Deus daquele lugar. Exatamente. Então, nós precisamos observar em que momento Deus age e por que Ele faz. Em que momento? Por que Ele está fazendo aquilo naquele momento? Ele está fazendo porque há necessidade de se manifestar daquela forma. Naquele instante, alguém precisa ver a sua glória. A Bíblia diz que a glória dele Ele não dá a ninguém. Ora, se existiam pessoas que veneravam um Deus de gesso, que não fazia nada, mas que eles entendiam que proporcionava a cura, na verdade, quem curava? Deus. E Deus ia deixar por menos? Não. Ele ia fazer a obra. Então ele ia usar aqueles que estavam em volta. E uma das coisas que caracterizava exatamente esse momento da igreja de Pérgamo era a fé que eles tinham exatamente para lutar contra essas barreiras, para lutar contra esses obstáculos. Havia esse movimento e eles precisavam mostrar de fato o que eles eram, o que de fato eles eram, o porquê eles estavam ali, quem eram eles. Amém? É a grande questão para que nós reflitamos. Se você deixar que alguém faça no seu lugar, você perde a oportunidade de glorificar ao Senhor e Ele de exaltá-lo. Por quê? Se você nega essa possibilidade, alguém vai se sobressair. Se você não faz, alguém vai e faz. Alguém vai e faz. Na verdade, a oportunidade era sua. Deus lhe deu a oportunidade. Mas como você não fez, alguém vai sair dali enganado. E a culpa é sua. Porque você deveria ter feito. Você deveria ter dito. Você deveria ter posto a mão. Você deveria ter orado. Você deveria ter usado de autoridade. Se você não fez, alguém até de maneira errada vai fazer. E aí não adianta depois querer tapar o sol com a peneira, por mais fina que seja a malha. Não vai adiantar. Porque você deveria ter feito. Eu achei que, eu pensei, ninguém acha, ninguém pensa, nessa hora tem que ser feito. Amém? É como socorro. Enfermeiro, médico não vai esperar para que alguma coisa aconteça sem que ele veja o paciente padecendo, veja com problemas, precisando de uma traqueostomia, seja lá do que for, e ele não faz nada.
Vai morrer, ele vai dizer depois, eu fiquei esperando, porque eu achei. Enquanto a gente acha, as coisas estão acontecendo. Ali não dava para esperar. Havia uma sociedade inteira que cultuava um Deus que eles entendiam supostamente, era uma grande mentira, que ele curava. Era uma ação demoníaca para enganar o povo e enganava todos aqueles que estavam ali. E aí ninguém ia fazer nada? Então o que você vê dentro das qualidades daquela igreja era fruto daquilo que Deus esperava que eles fizessem. Primeiro, professavam o nome do Senhor, porque havia um Deus que era venerado. Então, que Deus eles tinham que anunciar? Se eles se calassem, o que o Senhor estaria dizendo agora na carta? Olha só, tu negaste o meu nome. Ora, se tinha um Deus que fora das paredes do templo era venerado loucamente, o povo perseguia aquilo, o que a igreja tinha que fazer? Isso, o que a igreja tinha que fazer? Ela tinha que aclamar e colocar em voga o nome do Senhor. E a segunda coisa é fruto da própria realidade que estava acontecendo. Se havia um Deus que o povo venerava e que supostamente executava a cura, o que o povo tinha que fazer? Provar que não era o Deus verdadeiro, mas que o Deus verdadeiro era quem fazia aquilo. Por isso que eles não negaram a fé. E nem deveriam negar, porque se o fizessem, tanto eles estariam perdidos, quanto agora a carta, ela estaria dizendo exatamente o que eles deixaram de fazer. Entenderam? Entenderam? Entenderam ou não? É porque eu fico preocupado. Amém, queridos? Vamos lá. Quem era Antipas, o fiel seguidor que foi citado? Quem era Antipas? Antipas era na verdade, Antipas, eles vão chamar o Wikipedia, né, vai chamar de sacerdote, mas Antipas era um diácono que estava ali, que era companheiro, que foi conhecido inclusive por Paulo, que Paulo conheceu, que esteve ali, que ajudou na igreja. E o camarada era um cara como Estevão, fiel, estava ali para proclamar o evangelho, e ele sofreu muito na mão da sociedade, na mão do povo de então. Eu vou só contar um pouquinho da história de Antipas, para que você entenda e conheça um pouco desse enredo, porque ele diz, lê o texto, por favor, quando fala de Antipas. Isso. Por que ele diz que mesmo nos dias de Antipas o povo não negou a fé? Alguém pode dizer isso? Antipas tinha feito mal a algum? Mas por que ele diz, mesmo nos dias de Antipas vocês não negaram a fé? O que tinha acontecido? Mataram Antipas. Aí o que é que o povo faria? Como diz o Chico, hein? Como é que faz, Chico? Rala peito, vaza. O camarada está vendo o outro morrer por causa do evangelho, o que ele iria fazer? Ia correr. Aí ele falou, não, olha, eles não fugiram, eles não foram embora. Eles viram Antipas ser morto por causa do evangelho e não foram embora, não recuaram, não voltaram atrás. Só passa aí para o pessoal conhecer um pouco de Antipas. Está aí, Antipas de Pérgamo, foi exatamente na época de Nero que Antipas estava lá em Pérgamo, né? nos idos de 68, foi bispo de Pérgamo, discípulo. Essa visão de bispo não é bispo, ele era, na verdade, um oficial da igreja. Durante o reinado de Nero, acabei de falar, né? 68 já era o final, porque Nero já estava chegando ao ápice do reinado dele. Neste tempo, devido à perseguição aos cristãos, todos aqueles que se opunham a oferecer sacrifícios aos deuses, estão vendo o que eu falei? Estão vendo? Estão lendo? Alô? Então, nada diferente daquilo que a gente conhecia. Ele foi parar em Patmos, ok?
foi parar em Pátimos, e quando foi liberto, devido à sua firmeza na fé cristã, começou a professar a palavra e a convencer as pessoas de Pérgamo a pararem de oferecer sacrifícios, o que provocou a reprovação dos sacerdotes pagãos, que exigiram que parasse de pregar sobre Cristo. Era a mesma coisa que eu acabei de falar que estava acontecendo com os outros. Por isso que eles não negaram a fé, por isso que eles não negaram o nome. Estão observando? Está ali a história contando. Aí pediu para parar, ele não parou, ele foi capturado, foi levado para o templo de quem? De Ártemis ou? Quem era Ártemis? Diana dos Efésios. Foi levado para o templo, foi lançado dentro de um touro de bronze vermelho e ali foi sacrificado. Ok? Alguma pergunta até aí? Já conheceram então a história de Antipas. Quando souberam que o cara tinha sido tostado lá dentro, esperavam que o povo, como diz o meu amigo filósofo Chico, vazasse, mas ninguém vazou. Diana, Ártemis, Íris. Olha, vamos lá. Eu vou trazer lá dos primórdios da história. Ártemis, Diana, Íris, Ísis. E aí vamos entrar no Brasil, vamos entrar no México. Tudo a mesma coisa. Tá? Só mudou de nome, porque no México ela é uma, aqui ela é outra, e em outros países ela tem outros nomes. Tá? Então, no México ela é de Guadalupe, aqui ela é de Aparecida, lá em... Esqueci agora os nomes que ela tem pelo mundo, mas depois eu trago, se não é momento agora da gente... Não é... Oi? Deixa de graça. Muda aí, por favor, a página. Preciso falar mais ali? Não, né? Já viram a história? Então tá bom. Então, ele diz o seguinte, eu tenho contra você... Lê o texto, por favor. Eu tenho contra você poucas... Isso. Vamos lá. Aí a prostituição é com os nicolaítas também que ele vai falar, né? Vamos lá. O que era a doutrina de Balaão, hein? Quem era Balaão? Balaão era um profeta. Balaque. Isso. Na verdade, nem foi, ele não era bem ser pago, né? Muito mais do que ser pago. Ele já tinha pretensão. E ele incitava o povo a fazer isso. E aí o cidadão vendo, o que ele fez? Falou, ó, eu vejo que você tem essa facilidade, você é contra, você quer fazer isso? Ele, na verdade, não amaldiçoou, mas ele incitou o povo a fazer isso. A gente conhece a história, sabe do que Deus fez com a criatura, né? Sabe que entre Balaque e a mula, entre Balaão e a mula, surge um dos maiores pregadores de todos os tempos, né? A mula, que por conta dela, essa criatura, que só queria saber de incitar o povo e jogar o povo de Deus contra cada um contra si, era um camarada que criava problemas, que se insurrecionava, era certamente rebelde. E aí, dentro da igreja tinha, aqui dentro também tem. Incrível, né? Só tem que arranjar uma mula para essa criatura. Doutrina de Balaão, é a doutrina daqueles que se voltam contra o povo, querem conspiradores, querem a maldade do povo, luta contra o próprio povo de onde estão. Eles estão ali e estão querendo fazer mal no mesmo lugar que eles estão, né? No prato que comem. É um doido desse da vida. É um doido. Na verdade, essa questão da prostituição que ele vai falar, não é, por exemplo, a situação dos nicolaítas, mas era a questão de, como tinham deuses em volta, ele certamente, muitas vezes, incitava o povo, sem dúvida alguma, a acreditar que poderiam ser beneficiados pela ação, por exemplo, de Eclepso. Entendeu o que eu estou falando? Essa prostituição aí não é apenas física, não é física. Ela é mais de negar a divindade. Porque ele já fazia isso, induzindo o povo a ir para o caminho errado. Entendeu o que eu estou falando? Aí ele diz assim, ó, conspirava contra o povo para fazê-los
tropeçar, para fazê-los tropeçar. A cidade também tinha outras divindades, como vocês viram, por exemplo, a deusa Ártemis. E todo mundo sabe que os que cultuavam Ártemis tinham suas manias, tinham suas loucuras. Sem dúvida alguma, existia uma série de movimentos que eram feitos, e o camarada que estava lá dentro, ele só tinha uma visão. A sua doutrina era incitar o povo a fazer a coisa errada. Em tese, entendam isto. A missão dele era tirar o foco do povo. Era fazer com que o povo cometesse erros. Ele era um líder negativo. Então ele estava dentro da igreja, insuflando o povo. Isso é uma desgraça, né, cara? É um mal terrível. Mas isso é um mal terrível que se instala. E o pior é que quando você vai ser cirúrgico, você tem que ser tão bem cirúrgico, porque quem está ao redor, essas pessoas, elas são facilmente acatadas. Um pastor passa 10 anos para tentar convencer alguém. O que está fazendo, um pastor não, uma pessoa que está com pensamentos em fazer a coisa certa. Mas essas pessoas não, com meia dúzia de palavras elas convencem. E o mais interessante é que, depois, para dissuadir quem está em volta, que aquilo ali está errado, você tem que ser tão cirúrgico, tão preciso, que quem está em volta pode ser muito prejudicado. Porque o que você quer alcançar é o que está gerando tudo isso. Mas em volta dele, e aí é preciso ter muita sabedoria. Jesus já disse isso, né? Quando ele chegou no joio e o trigo, que aí todo mundo disse, e aí eu sou defensor dessa tese, eu sou defensor da percepção bíblica, né? Você diz, o fulano corta a cabeça. Opa, vai devagar. Vai devagar por quê? Porque se ele merece ser cortado a cabeça, pode ser que você corte a cabeça dele e a espada foi tão afiada que você acabe cortando outras cabeças. Entendeu? Aí você tem que ser cirúrgico para saber o que você vai fazer. E pedir orientação ao Senhor. Quando eles quiseram cortar o joio, o Senhor disse, segura aí. Segura porque você pode estar cortando também o trigo. E isso é muito sutil, é muito delicado, para você simplesmente sair metendo os pés pelas mãos, achando que tem que cortar tudo e resolver da maneira que as pessoas acham que tem que ser resolvido. A ferro e fogo. O problema ali era grave. E aí o Senhor diz, olha, eu tenho uma situação com você, você tem uma pessoa aí dentro que está vivendo desta maneira. Então o que é que tem que fazer? Isolá-lo, separá-lo para ou tratá-lo ou esperar que com ações divinas ele desapareça. Por quê? Porque ele estava fazendo algo muito ruim. Agora sim, Marta, o que ele vai falar sobre a obra dos nicolaítas, aí sim, era uma teoria que foi plantada, que eu já falei, na igreja lá atrás, na igreja de Éfeso, que Nicolau era um diácono, um cidadão, que simplesmente implantou um conhecedor, um homem que tinha uma certa facilidade para falar, e implantou na igreja aquilo que você está lendo. Ele implantou o seguinte, que as esposas poderiam ser comuns a todos. Podiam ser comuns. E isso foi alguma coisa que, dentro da igreja, começou a proliferar. E olha a agonia do pastor. Olha só. A coisa foi tomando vulto. É uma heresia cristã cujos aderentes são chamados de nicolaítas, porque vem dessa criatura chamada Nicolau. A característica pela qual são mais lembrados é a sua posição em relação ao casamento. Segundo alguns autores, eles defendiam a poligamia, ou seja, ter esposas em comum. Né? Ter esposas em comum. Alguma dúvida tem? E aí, Marta, esse lado realmente, entendeu o que eu falei? Aí sim. Então o texto dizia isso. Eles tinham dois problemas seríssimos. Eram pouca coisa? Em tese. Porque isso era um problema sério. Aliás, a Bíblia vai dizer, o Senhor vai relatar na própria carta, que ele, o Senhor, quando ele fala de Balaão, ele vê a mudança, ele espera a mudança. Mas quando ele fala de Nicolau, ele diz que o odeia. Ele diz que tem ódio à conduta, às obras deles, daqueles que são nicolaítas. E onde eles estavam? Dentro da igreja. Por isso que quando a gente discute aquela questão de
Ah, está todo mundo dentro da igreja, não, do templo, tá? Dentro do templo. Vamos melhorar a nossa expressão, vamos fazer a diferença, para que alguém pergunte, por que tanto essa expressão templo e igreja? Igreja sou eu, mas nem todos são igreja. Mas templo todos frequentam. Dentro do templo tem tudo, mas dentro da igreja de Cristo tem a igreja de Cristo. Amém? Então, dentro do templo tem tudo. Agora, na igreja de Cristo, aí quando a gente falar de igreja de Cristo, vamos ser mais cuidadosos, cautelosos, né? Mais preciosistas. Agora, quando falar de templo, templo é outra história. Aí templo entra todo mundo. Exatamente, para não sair tomando topada, como diz o filósofo aqui. Então, havia esse problema no seio da igreja, havia essa postura, havia essa conduta, e este era mais um problema que se acentuava no meio daquele povo. E a recomendação dele era essa, olha só, você tem um problema aí dentro. Você tem um problema e esse problema precisa ser tratado. Esse problema precisa ser cuidado. E mais do que isso, a obra que Nicolau fazia, ela era muito mais, ela era tão nociva quanto a obra de Balaão. Mas a obra de Balaão parecia ser contornável. No entanto, a de Nicolau parecia ser uma coisa repugnante, a ponto do Senhor expressar ódio por ela. Então parecia que ela tinha mais peso. Estão entendendo o que eu estou falando? E olha, onde Nicolau já tinha passado? Em Éfeso. Onde já tinha chegado? Em Pérgamo. Ou seja, o negócio estava crescendo. A coisa ruim cresce rápido. Ah, você corta uma rosa, um negócio. Lá em casa tem um pé é xaxinha aquele troço? Sei lá. Lá no sítio. Vamos falar do sítio. Rapaz, lá no sítio, tu se mata, chega lá, esse homem, mais outros aí, sai com a mão cheia de calo, sai quase morto lá de dentro. Corta aqueles infelizes daqueles matos lá, quando volta na semana seguinte, eles rindo pra gente de novo. Caramba, cara, foi muito rápido, troço ruim. Se fosse um pé de manga, um pé de, sei lá, uma parreira, duvido que tivesse lá. Mas tu volta, tem aquelas ervas daninhas que cresceram rápido. Chega lá, elas estão assim, rindo pra você. Oi. Lá vai você cortá-las de novo. Caramba. Isso aí é um troço que se prolifera muito rápido. Coisas ruins se proliferam muito rápido. E o povo gosta de coisa ruim, né, rapaz? Tu vê cocaína, todo mundo quer cheirar esse troço. Alguém aqui cheira? Cuidado. Ah, tu vê? O troço é ruim. Todo mundo está dizendo, cocaína mata. Mas cada dia, crack, destrói. Só aumenta a população. Tu vê, cigarro mata. O infeliz está lá com aquele, como dizem alguns, né? Com aquela chupeta de Satanás. Se beber não dirige, ele bebe e dirige. Né? Ele bebe, dirige e mata. E também morre às vezes. Caramba, não é ruim? É ou não é? Mas todo mundo quer. Tu vê coisas desgraçadas que todo mundo quer, rapaz. O cara diz, cerveja. Pelo amor de Deus, querido, vamos ser sensatos. Deixa eu mudar um pouco de polo. Porque quando a gente fala essas coisas, deve ter alguma razão para isso. Eu creio que tem. Ninguém abre a boca de graça. O camarada vai beber uma cerveja. O cara diz, isso aqui é uma delícia. Ainda faz aquele... Meu irmão, beber aquele troço é uma desgraça. E o cabra que bebe aquilo, quando ele solta o bafo, não é preciso tu ficar perto, tu cai duro. Cai durinho. Coisa desgraçada, rapaz. E o camarada ainda faz cara de satisfação. Né? Faz cara de satisfação. E ainda por cima, é um bêbado isolado. Porque eu queria entender, às vezes eu paro assim, quando eu estou caminhando, estou dirigindo, aí eu paro assim em dias de finais de semana, aí eu vejo aqueles bêbados isolados, aquela mesa assim, sem nada, nem cadeira tem, já viram que tem algumas mesas que nem cadeira tem? Nem cadeira tem, cara. Aí, o troço fica ali, aquela garrafa solitária, aquele copo, aí ele olha para um lado, olha para o outro, bebe, aí volta, fica nostálgico, aí olha para um lado, olha para o outro, bebe, aí olha para o lado, aí eu fico, às vezes eu parei um dia, eu fiquei olhando assim para o cidadão, tá ele lá nessa solidão desgraçada, eu falei, cara, isso é vida? A mesa mais ou menos da altura do peito dele, e ele ali encarando a mesa, ele e ela, os dois se desabafando um para o outro, e a garrafa de cerveja era o psicólogo e analista dele. E até a música, é uma desgraça, é uma desgraça. Vamos lá, aí ele diz, em breve virá a ti, vamos falar do arrependimento, leia bem alto aí, por favor, só porque... 16, arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Arrepende-te,
o processo, só pedir para o pessoal diminuir. Rodrigo. Ó, ele manda que haja arrependimento. Aí ele diz, se não houver arrependimento, virá em que, com que? Que espada? Isso, e é o quê? A palavra. Aí deixa eu falar uma coisa. Eu costumo dizer, né? Todo processo, toda ação divina é pela palavra. O que vai destruir, o que destrói o homem, o que vai condenar o homem, é a palavra. Lembra do que eu li em Apocalipse capítulo 1, quando nós abrimos essa carta, esse livro, no verso 3, a Bíblia diz, feliz é aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras, porque os dias estão, tudo aquilo pelo qual o homem vai ser submetido a juízo vem da palavra. A palavra disse isso e você fez aquilo. É a mesma coisa do manual da geladeira que você comprou. Comprou o manual da geladeira, comprou a geladeira. Comprou a geladeira e não leu, quebrou a geladeira. Mas quebrou por quê? Por má utilização. Você não leu o manual. Se tivesse lido, aí o cidadão da autorizada vai dizer, olha só, eu não posso reparar a geladeira porque você fez uso errado. O manual diz para você fazer isso. E você fez aquilo. Não dá para consertar. Aí tu faz vexame, paga mico, grita, esperneia. Aí o cara, por vergonha, porque não aguenta mais os teus gritos, vai lá e conserta. Mas, na verdade, muita gente perde determinadas coisas, equipamentos e coisas, por falta de entender a forma de utilização. E aí também, Deus vai fazer a mesma coisa. Vai pegar a Bíblia, que é o manual, e vai dizer, você não usou o manual. Olha, aqui está dizendo assim, mas você fez assado. E por conta disso, não tem reparo. Siga o manual. Siga o manual. Veja o que está dizendo o manual. Olhe o manual. Ou melhor, se quiser tratar a Bíblia como remédio, leia a bula. É uma bula grossa, mas leia. Leia a bula, está lá, posologia. Modo de usar, né? A posologia é o modo de usar. Veja lá o modo de usar. Está lá dizendo 24 horas por dia. Tome doses, não é homeopáticas, tome doses profundas. Cavalares, beba tudo. Se dope da palavra de Deus. Amém? Aí ele diz, ó, se você não se arrepender, o que vai te condenar? Eu virei com a espada. E a espada é a palavra. Veja, leia, guarde e pratique. Sua condenação vem pela palavra. Os erros se estabelecerão exatamente por não cumprir o que a palavra diz. Vamos passar para o próximo. Até aí, alguma dúvida? Até aí? Ninguém tem dúvida? Todo mundo firme e forte? Tudo bem? Vamos adiante. Considerações finais sobre a igreja de Pérgamo. Olha, aquilo que a gente já está careca de ouvir, eu particularmente. Quem tem ouvidos... Por quê? Agora todo mundo é doutor. Já estamos na terceira carta. Eu já falei isso 2 vezes. Então, por favor, alguém queira dar essa aula. Porque ele diz, quem tem ouvidos, ouça? Não cochicha. Fala alto. Oi? Porque a expressão é, quem tem ouvidos, ouça. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem e ouvir o quê? Por isso que ele diz, o que o Espírito diz... Por que o Espírito diz às igrejas? Por que não o pastor diz à igreja? Por que não o fulano diz à igreja? Porque o Espírito. Porque o Espírito, esse Espírito é o Espírito. É Ele, como disse Jesus, que revela o que traz toda a verdade. Então, você tem que ouvir, mas não tem que ouvir qualquer coisa. Você tem que ouvir a palavra, e você tem que ouvir a palavra que é revelada pelo o Espírito Santo de Deus. Amém? Olha como as coisas ficam lindas, maravilhosas. Perfeitas. Aí ele diz, aí vamos falar de 2 coisas interessantes. Né? Todo mundo, eu sabia que as pessoas iam perguntar, vamos falar do maná escondido e da pedra branca. Isso. Pedra branca, antes de tudo, era uma tradição no meio dos povos, né? Pedra branca era uma tradição no meio dos povos que, antes de tudo, significava pureza. E o nome escrito na pedra branca identificava a pessoa. Era um segredo que só a pessoa podia saber, tá certo? O maná tem a ver com o maná
do Velho Testamento, que era o alimento físico também. Mas este vai ser o alimento, esta vai ser a percepção da vida, este vai ser o alimento eterno. E este maná, ele configura a manifestação diária de Deus, cuidando daqueles que eternamente vão morar com ele. O maná que estava lá, não era o maná que Deus manifestava todos os dias? O maná, ele tinha como se fosse em forma de pão, né? Parecia, mais ou menos isso. Então, era como se fosse o pão do café da manhã e as codornizes era o almoço e o jantar. Então, o maná que ficou marcado era exatamente esse alimento que Deus derramava sobre o povo pela manhã, como se fosse sereno, como se fosse a manifestação serenada. E aí o povo pegava e comia. E este maná escondido é o maná que não vai alimentar fisicamente, é o maná que vai alimentar eternamente. Amém? Por que ele está escondido? Isso é uma alusão também ao maná que foi guardado no santo. Isso, garota. Estava esperando por isso. É o maná que foi guardado na arca. O maná que foi guardado na arca era o símbolo da providência divina. Quando ele diz o maná escondido, ele está falando da providência divina. Aquilo que Deus guardou para nós. Se você vai ler o texto de Coríntios, ele vai explicar isso. Ele diz que aquilo que o olho não viu, bora. E o ouvido, Deus está escondido. Está? Entenderam agora? Entenderam ou não entenderam? É um bagulho não, irmão. Não é um bagulho não, é uma coisa boa. Amém? Está escondido. Tu entendeu? Excelente. Não, é um alimento eterno. As bodas é um momento. Isto aí é Deus cuidando de você, é Deus te alimentando todos os dias. Ele diz, ó, ao que venceu, darei de comer do maná escondido, ou do alimento que vem de Deus, ou do sustento que vem de Deus, ou daquilo que Deus nos dará quando estivermos com Ele na glória. É Ele que nos susterá, lá na glória é Ele que nos alimentará. Esse alimento é eterno, esse alimento é precioso, e ele é escondido porque ele é a providência divina. Amém? Ele é o marco da providência. Amém? E aí a pedra branca, que era marcada, aí era o nome que estava escrito, e que só quem enxergava era quem? Isso era uma tradição pagã, acreditem. Já leu, né? Já leu, né, rapaz? Olha, ainda bem que eu não falei besteira, né? Isso era uma tradição pagã. Então, por favor, agora fale. Já que ela sabe. Era uma tradição também que os atletas recebiam uma pedrinha branca em homenagem a blá. Mas era do paganismo. Paganismo. Isso. Outra tradição é que quando o gladiador ele tinha a devoção do povo, ele também recebia uma pedra branca. E ele não precisava mais lutar. Isso. E a terceira versão eu esqueci, mas está aqui na cola. Pode olhar na cola. Oi? Isso. Para definir o nome. Isso. Eles faziam a escolha. Isso. Agora vamos pegar então a versão que ela usou, que na verdade tem a ver com mais particularmente a questão da eleição. O que era feito? Eu até falei no início, eu já tinha dado até a dica, né? O que era feito? Quando se pegava a pedra branca, porque primeiro que era a forma mais fácil de deixar escrito. Então pegava-se a pedra, ela era distribuída, e quando se queria fazer uma escolha, porque era hábito dos gregos, quando se queria fazer uma escolha, e era feita em assembleia, eles recebiam a pedra. Por que eles recebiam pedra, não recebiam pergaminho, ou seja lá que troço fosse? Alguém sabe por quê? Oi? Não, porque lá já tinha corrupto. Aí se pegasse o pergaminho, ia alterar o nome. Isso, quando ele pegava... A coisa é séria, rapaz. Já tinha... Não faz isso. Também. Estava lá. E genuíno também. Oi? Também. Mas vamos lá. Psst. Bora, pessoal. Então, por que tinha pedra? Nas eleições, tá escrito aí, não? Tá, né? Olha, tá vendo, rapaz? É muito bom falar quando as coisas estão escritas. Alguém colocou aí. A pedra, ela era exatamente para evitar
também que houvesse a possibilidade, e essa era uma pedra que o cidadão tinha facilidade de escrever. Então, qualquer um que fosse violar o nome que estava escondido ali, quando se pegasse a pedra para ver o nome, o que se constataria? Que foi violada. Ou seja, o voto era secreto, ninguém podia saber, e depois de cravado o nome na pedra, não tirava. Agora vamos entender? Lindo, né? É o seu nome que vai ser cravado lá. Aí ele está usando a figura para dizer, depois de cravar o seu nome, ninguém tira, neném. Quando olhar, é o teu nome. Por isso que ele diz que só você vê. Só você vê. Esse é o processo de autoconsciência, de que eu sei que sou, e eu sei que o meu nome vai para a pedra branca. Amém? Meu nome vai para lá. Tu entendeu, irmã? Tu está me olhando com essa cara por quê? Então, entenderam a questão desse processo da pedra branca? Por que era usada a pedra branca? Por que ele disse que eu vou pegar, eu vou te dar? Primeiro porque o branco significa essa questão do senso de pureza, mas era mais também por conta do processo. Quando era feito o processo, o nome que era posto ali era o nome que só quem ia colocar sabia o nome que estava ali. Por isso que ele diz que o nome só quem sabe é quem colocou. É quem estava ali, é quem tinha condições, é quem ia ver. Então, é como se cada um de nós pudesse, ou que Deus colocasse numa pedra branca o meu e o seu nome. Eu vou chegar lá, quando eu pegar a pedra, vai estar o meu nome. Então ele disse, olha, eu te dou o direito de comer do maná, ou seja, eu vou cuidar de você na eternidade, eu vou te alimentar, a gente vai viver uma vida plena, e eu vou te alimentar todos os dias, com maná puro, maná santo. E todos dizem? Se vocês não disserem daqui por diante, eu paro. E pedra branca era exatamente por causa disso, porque era essa cultura de seleção. Olha, você vai vencer, teu nome estará gravado na pedra, ninguém tira. Amém? É inviolável. Amém? A minha versão fala, é como um documento de um escravo libertado na antiguidade. Isso é como um documento, é uma certeza, é algo que ressalta que você é o Paulo Ferreira. Isso, exatamente. Amém, queridos? E outra coisa, vai ser o seu nome terreno? Não. Agora, por que é um novo nome? Hã? Mas mais do que isso, esse é o processo de... Paulo diz, digo-vos que não morreremos, mas seremos... Esse é o processo de transformação. Aí daí, queridos, mais uma vez a gente vai ter que dizer que ninguém vai ver mamãe no céu. Porque não vai dar para ver mamãe. Quem quiser ler o comentário, certamente algum comentarista vai dizer aí que essa mudança de nome é exatamente o estado de glorificação, o estado de transformação do ser e a identificação desse estado de nova consciência, onde você não tem mais vínculo com aquilo que estava aqui embaixo. Lembra do que João vai dizer? Lembrem, quando eu falar para vocês do que João disser, talvez fique claro, vocês entenderem o que João disse lá, porque muitos malucos querem enxergar a Nova Jerusalém na terra. Quando ele disse, vi uma nova Jerusalém, vi um novo céu e uma nova terra. Ora, este novo céu e nova terra pede novo nome, pede nova morada, pede novo alimento, pede novo cuidado, um novo ser. Amém? Entenderam o que eu estou dizendo? Não entenderam? Entenderam? Caramba. Oi? Não, mas esse Simone não vai dar certo, senão o Ronaldo vai achar que é você mesmo. Vamos mudar. Certo? Vamos para a terceira, alguma dúvida aí? Quarta carta, alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Quer perguntar? Não? Vamos para Tiatira. Tiatira já é uma carta mais extensa, né? Tiatira é uma carta de, se não me engano, 10 ou 11 versos. Oi. É de 17 a 29, ali está errado, tá? Tiatira é de 18 a 29. É de 18 a 29, são 12 versos. Fala, querido. Aham. Mas maná é pão, maná é alimento. Não, a expressão maná é coisa boa. Quando alguém diz, pô, isso aí é um maná. Maná é coisa boa.
Só uma questão, já que ele falou. Só uma questão. A expressão maná não é uma expressão escrita em grego. Essa expressão maná é uma expressão escrita no hebraico. Que quando a gente chama de pão, não é que ele tinha forma de pão, mas é que ele consubstanciava o alimento matutino. Estão entendendo? E ele era maná por quê? E ele era maná por quê? Já ouviram essa expressão emana? Emana é uma variação. Então ele saía e vinha ao encontro do povo. Então era algo que Deus dava, liberava dele. Amém? Então essa expressão maná é uma expressão que caracteriza o alimento, mas é mais do que isso, é quem dá o alimento. Então o que vem de Deus é leite e mel. Mas é o que sai dela. A expressão emanar vem de maná, que é sair de algum lugar. Então quando eu digo emana, sai de algum lugar. E quando eu dizia que era o maná, era porque era algo que era dado por Deus. Está certo? Não está certo. Não, tá bom. Vamos embora. Tiatira, então. Tiatira era o nome da cidade de Aquisar. Né? Tiatira era o nome da cidade de Aquisar, né? Que quer dizer castelo branco. Né? Era um importante centro comercial, diferente de Pérgamo e de Esmirna, que não eram tão significantes, né? Não eram tão expressivas. Pérgamo era expressiva nesse processo religioso, principalmente de Eclépso, porque era uma cidade que concentrava muita gente que vinha de outros lugares por causa da cura. Assim como Éfeso se tornou, mas Éfeso era um grande centro industrial, mas também era um centro cultural e também era um centro de adoração e veneração à deusa Ártemis ou Diana dos Efésios. Então havia muito movimento para lá, para que fosse venerado. Em Pérgamo também havia esse mesmo movimento. O povo ia muito a Pérgamo para venerar Eclépso, porque eles queriam ser curados ou queriam levar alguém para curar. Já viram isso em algum lugar? Né? Tem alguns Eclépsos por aí. Né? Então, mais do que isso, e enquanto que Esmirna era uma igreja era uma cidade mais pobre, era um povo menos abastado, talvez porque estivesse imprensado ali por Pérgamo nesse movimento, e porque estivesse também na ponta ali com Éfeso, uma cidade extremamente rica. Então eles ficavam sufocados, né? Não tinham muita coisa, ou então não tinham crescido o suficiente. E chegamos a Tiatira, uma cidade que já tinha uma certa expressão comercial, né? Na Ásia Menor. Ela foi fundada por Seleuco Nicator, né? Um dos generais de Alexandre o Grande. Todo mundo sabe quem é Alexandre o Grande, o senhor da Grécia e da Macedônia, que não era grande, era pequenininho, tinha 1,60 m e poucos. Para ser um posto militar, foi destruída por um grande terremoto durante o reino de Augusto, né? César Augusto, o imperador, mas foi reconstituída com a ajuda do Império Romano. A cidade em si dava a impressão de fraca, tornada, forte, pelo fato de ter sido derrubada, ter sido soerguida, etc. Era famosa pelo seu comércio, por sua produção de têxteis, de tecidos, ok? De púrpuras, principalmente, né? Incluindo o índigo. Segundo os Atos dos Apóstolos, uma das comerciantes, quem era comerciante lá? Esse garoto, está ali, ó, bonitinho. Que conduzia negócios em lugares distantes como Filipos. Na antiguidade a cidade era... Eu falei púrpura, dei até a dica, né? Mas muito bom, vai ganhar uma bala. Na antiguidade a cidade era conhecida pelas suas muitas guildas comerciais. Todo mundo sabe o que é guilda? Ninguém sabe o que é guilda? Guilda, na verdade, queridos, hoje a gente chama shopping para ter expressão, né? Mas mulheres, já havia shoppings naquela época. Que bom. Só que não era nessa dimensão que atrai as mulheres e fale os homens, né? Guildas eram pequenos, isso, que eles vendiam o produto. Como era uma cidade frequentada, uma cidade de passagem, o que acontecia? As guildas estavam ali para oferecer os produtos. Então ficavam várias guildas. Isso! Já tinha... Aí, irmã, muito bom. Já. Era um shopping de paciência, vários shoppings de... Então, na verdade, as casinhas de negócio é que eram chamadas de
guildas, que ficavam juntas, formavam um mini shopping, né? Um mini park shopping, um mini west shopping, né? Um mini shopping de paciência. Ai, baixou o nível assim, brutalmente. Oi? Eu não sei se ela tinha, mas ela era revendedora fora de Tiatira. Ela comprava e revendia. Tá certo. Vamos lá. Não, eles já construíam com tijolos. E colavam com betume. Não, betume. É argila. Vamos lá. Psh, entenderam então? Todo mundo sabe agora o que é guilda? Isso. Então vamos lá. E para poder trabalhar no comércio era necessário que o cidadão pertencesse a alguma delas. Ou seja, faziam parte daquelas comunidades de guildas, igual o camelódromo. Não é qualquer um que chega para vender. Tem que ter uma carteirinha. Tudo certinho, viu? Não muda nada, rapaz. Só muda a história. Só muda a história. Já tinha lugar para mulher gastar, já tinha lugar para mulher... Já tinha. Rapaz, sempre pensaram nisso. Oi? Pode ser. Dos camelôs. Então, olha só. Era muito comum que os seus membros participassem de festas dedicadas às divindades pagãs, aqueles integrantes daquelas guildas ali, ok? No livro do Apocalipse, Tiatira é cidade como uma das 7 igrejas para as quais João escreve uma carta com advertência. Até aí alguma pergunta? Historicamente, Tiatira é isso. Então, Tiatira é o que vocês vão conhecer, se conhecerem hoje, Aquisá. Aquisá seria Tiatira, ok? Isso, eu vou falar sobre isso. Isso, perfeito. É bom lembrar, eu esqueci de falar. Eu vou falar sobre Jezabel. Jezabel não era Jezabel de Acabe, né? Mas a prática era parecida com a que Jezabel implementou no reino de Acabe. Então, quando ele diz, eu tenho contra ti que aceitas, né? E ela era chamada de sacerdotisa, a sacerdotisa Jezabel. Por quê? Porque ela implementou, porque na verdade Jezabel, ela entra com a figura de adoradora a uma deusa do sexo chamada Afrodite. Então, nesses momentos, havia esses movimentos. Por quê? Porque estavam venerando, uma delas era Afrodite. Então, Afrodite, Baco, eram deuses ligados à orgia. Tá? Por isso que quando fala, fulano é bacana, bacana vem de Baco. Ou então quando fala, moleque vem de Moloque, o deus do sacrifício. Vamos lá. Até aí alguma pergunta? Não? Que silêncio, né, cara? Eu não gosto desse silêncio. Passa aí, Rodrigo. Tá aí, ó. Olha a Tiatira. Hoje é Aquisá, né? Aí, ó. Bonito, né? Tá aí. Isso é atualmente. Naquela época, o irmão Carlos não construía. Tá? Destruiu. Aí ela foi reconstruída a partir de 25 depois de Cristo. Tá? Passa aí, foi só para vocês terem uma noção, só para chamar, despertar o interesse e tal, para ilustrar a aula, né? Afinal de contas, está todo mundo cansado, com sono. Vamos lá. Vamos começar de novo aquela ladainha que a gente já conhece. Ao anjo da igreja. Carta destinada ao pastor. Não vai para a mão do membro, por mais gostoso que ele seja. Vai para a mão, é ele que tem que segurar descascar esse abacaxi. Quem era o autor? Olha, ele já se apresenta com a outra roupagem. Quem era o autor? Não, ele diz, eu sou filho de Deus. E se você tiver dúvidas, eu sou aquele que tem olhos como chamas, só que isso já estava na primeira parte do primeiro capítulo. Quando ele se identifica como filho de Deus, quando ele diz que tem olhos como chamas de fogo, ele agora mais uma vez reitera, para que ninguém tenha dúvida de que se tratava de Jesus Cristo. Falou, eu sou filho de Deus, aquele que tem olhos como chamas de fogo.
E eu expliquei o que significa a simbologia do olhos como chamas de fogo. O que significa? Ninguém lembra mais. Significa autoridade. Os seus olhos como chama de fogo significa autoridade. Ele tinha autoridade. Ok? Vamos lá. E os seus os pés como latão reluzente, todo mundo lembra, porque eu também expliquei isso. Mas olha, os meus olhos são como chama de fogo e os meus pés como latões. Então vamos lá, latões reluzentes. Bora. Eu expliquei. O latão era resistente ao fogo. E quando ele estava recebendo o fogo, ele encandecia. Ele brilhava. Então, lembro, eu ainda falei um exemplo que aconteceu no Velho Testamento. Que quando o Senhor se manifestou, aconteceu o quê? Com um homem que estava lá vendo Deus se manifestar. A sarça ardeu. Quando ele fala do latão, ele fala pelo poder reluzente, pela capacidade do brilho. Então, o seu poder, o seu domínio, se fazia quando se percebe os pés, quando se percebe o domínio. Quando ele fala do latão, ele fala do poder, ele fala da presença de imponência, ele fala de um Deus dominante, ele fala de um ser dominante. Amém? Ele fala de um ser dominante, o que era característico dos nobres, dos reis. Quando eles chegavam, o que definia era a sua roupagem e também o que ele calçava. Então quando ele disse, olha, meus pés eram calçados com latões reluzentes, primeiro, o latão brilhava cada vez mais que encandecia. E quanto mais encandecido, mais brilho tinha no latão. Ele refletia uma luz poderosíssima. Ou seja, brilhava dos pés, se tivesse pés e cabeça, ele brilhava dos pés à cabeça. E tome-lhe brilho. Quanto mais alta a temperatura no latão, mais ele brilha, mais ele resplandece. Se bem que o Senhor manda que a gente resplandeça a nossa luz entre os homens. Então haja fogo. Aliás, a Bíblia diz, tem um texto bíblico que diz que o ouro e que a prata são medidos em alta temperatura. Então, não reclame se a temperatura está aumentando. O bom ouro e a boa prata são forjados em alta temperatura baixa da escória. Lembra que a gente ouve a expressão, esse fulano é a escória da sociedade? Aí também tem as escórias do cristianismo, né? Tem o crente de qualidade e tem a escória do cristianismo. Quando você quer ser crente de qualidade, a temperatura é muito alta. A temperatura que lhe aquece é muito alta. As crises, as situações em volta, perseguição, e tome lá, e tome lá, e tome lá, e você está ali, firme e forte. Amém? Prata pura e ouro puro, só em alta? Não esqueça disso. Isso aí, graças a Deus, eu vi pelo menos uma vez. Vamos lá. Aí ele diz, vamos lá, até aí alguma dúvida? Alguma dúvida? Rapaz, hoje o relógio está me ajudando. Eu gostei do relógio hoje. Vamos passar para os elogios, como sempre. E aí ele vai dizer de novo. Conheço estado de sabe de? Deus sabe de tudo. Amém? Deus sabe de tudo. Eu já disse, vou dizer de novo, porque não custa nada, né? Repetir. Como dizia a boa baiana, como diz, né? Ela está viva ainda. Na dúvida, vou repetir. Olha só. Quando o Senhor diz, eu conheço as tuas obras, talvez reflita aquilo que a gente diz todos os dias, mas na verdade não crê, né? Alguém pergunta, pô, tu está passando por algum problema aí? Tô. E aí? Deus sabe de todas as coisas. Será que tu sabe mesmo que Deus sabe de todas as coisas? Porque se você souber que Deus sabe de todas as coisas, a primeira coisa que você tem que se tranquilizar é que Ele sabe que tudo vai ficar bem. Então não precisa do seu pânico, não precisa da sua agonia, não precisa da sua cara feia, não precisa do seu desespero, não precisa querer subir nas árvores, não precisa. E nem ficar estressado, porque não vai resolver. Vai resolver? Vai. E a gente ainda diz assim, Deus sabe. Ou então outros para melhorar diz, Deus está no... Será que está? Porque quando diz, Deus está no controle, ele pega a boca e quer rasgar. Se Deus está no controle da sua vida, como diz a Bíblia, descanse. Descanse. Ó, relaxe. Quando alguém lhe perguntar, você diz, o Senhor está no controle.
Descanse. Isso é... Eu queria que todo o cristianismo fosse medido com a Avenida Brasil engarrafada. Sabe para onde eu ia? Eu iria para São Paulo para pegar aqueles engarrafamentos de 200 quilômetros, só para ser cristão mesmo. Então. Engarrafamento, rapaz. Se todo cristianismo fosse medido por engarrafamento, eu entraria agora num. Mas isso é mole. Engarrafamento não é o problema, engarrafamento é o que te perturba, é problema na tua família, problema no teu corpo, é problema no teu trabalho, é problema na tua cabeça, é problema, é gente fustigando, é acusação. Isso é 10, 1 milhão de vezes pior do que qualquer engarrafamento. Coloque todos os engarrafamentos na minha vida. E dispense tudo isso. Oi? Essa aqui, por exemplo, no engarrafamento tirou de letra. Fez graça, saiu de carro, fez piada, fez gracinha, fez de tudo. Olha que beleza. Não. Foi isso mesmo, da manhã, que eu ia para o aeroporto, que eu ia para Natal. Isso. Foi. E você chegou 3 e pouco da manhã. 5h40 da manhã. Foi isso mesmo. Vamos lá. Até aí, tem dúvida? Vamos embora. Não, embora não, calma. Senão vai entender literalmente. Aí ele diz, leia por favor, diaconisa. 10, 19. Conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e a tua fé, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as minhas. Atenção, preste atenção no que eu vou dizer, porque essa igreja aqui merece que a gente pare para ficar vendo com calma. Essa igreja tem características assim, esplêndidas. Amém. Ela tem amor, serviço, ela serve. Difícil, essas características são difíceis de encontrar. Olha lá, ela ama, ela serve, coisa boa. Se parasse por aí já estaria muito bem. Porque hoje você encontra um pouco que ama, uma meia dúzia que serve. Quando você encontra um que ama e serve, pode separar e colocar numa estante e ficar olhando, venerando, porque está em extinção. Quem ama e serve. Tem gente que ama, mas não sabe servir. Tem gente que serve, mas não sabe amar. O ideal é que ame e sirva. Não basta só amar, tem que amar e servir. Aí ele diz, ama, serve, ou coisa boa. Pense num negócio bom. Amar, servir e ter fé, olha, diz aí, Martinha. Coisa boa. Martinha fica assim, perplexa. Não sei se é com o que está escrito, se é comigo. Acho que é comigo. Ama, serve e tem. Olha o que Deus espera de você. No mínimo, se parasse por aí, ama, serve e tem. Rapaz, um crente assim já está indo bem pra caramba. É só vitória. Só vitória. É ou não é? Exatamente. Olhe para Tiatira. Veja, que igreja abençoada, rapaz. E o Senhor ainda é claro em dizer, eu tenho pouca coisa com relação a você. Porque eu conheço o teu serviço, conheço o teu amor, conheço a tua fé. E a tua perseverança. Olha, paciência, perseverança ali. Caramba, isso é coisa espetacular, né? Maravilha de Deus, rapaz. E todos, por favor, irmão, vamos fazer um movimento. Isso, rapaz. Aí, como se não bastasse, diácono Irineu, já para o irmão, antes do irmão cochilar? Tá dormindo não, rapaz, só brincadeira. Olha só. Como se não bastasse, olha o que ele diz, cara, olha o que ele diz. Ele disse diferente para uma outra igreja, lembram? Lembram ou não? Ele disse para Éfeso, ele disse, tenho porém contra ti que deixaste o primeiro, arrepende-te e volta a praticar as primeiras, mas aqui não, aqui a coisa ficou ainda melhor. O cara serve, o cara ama, o cara tem fé, tem paciência. Rapaz, ou igreja do poder. O povo escolhe, olha só, o povo pensa em poder, em movimento. Mas quando Deus olha para o servo, é o que Deus vê. Isso aí Deus não vê pulando. Deus não vê pulando, Deus não vê dando glória a Deus, Deus não vê dando aleluia. Deus vê lá dentro. Fé Deus vê dentro. Paciência Deus vê dentro. Perseverança.
capacidade de resistir, de não desistir, de ir adiante, de lutar sempre, de nunca recuar, de não reclamar, de não murmurar, isso é perseverança. Fé. Sem fé, essa igreja estava agradando a Deus, tinha fé, era paciente, servia, oh glória, servia, rapaz, servia, amava. E aí, como se não bastasse, para arrematar, as tuas últimas obras são maiores? Que é isso? Chega, dá para arrepiar. As tuas últimas obras, o que você faz hoje, é melhor. Lembra do que eu já falei algumas vezes, que as pessoas começam fazendo bem e depois não fazem nada? Eles começaram, foram crescendo, 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 e agora estavam crescendo cada vez. Mas tem aqueles que começam achando que já cresceram, e quando olham, sumiram dentro da roupa. Foram diminuindo, diminuindo, diminuindo. Hã? Não, eles diminuíram. Eles vão diminuindo. Eles, de uma hora para outra, eles nascem com a percepção de um adulto, e no momento seguinte, quando olha, eles viraram crianças, estão dentro de calças adultas. Eles não se comportam dentro das calças adultas. Deveriam ter continuado a crescer. No entanto, diminuíram. E o que eles praticam é reprovável em relação ao que eles praticavam. As obras, ou seja, a postura, a conduta, o que eles faziam, tinha muito mais repercussão do que o que eles faziam antes. Aí, essa igreja do poder. Oi? Sobre todas as coisas. Isso, comprometida em proclamar o Evangelho, a fim de glorificar e exaltá-lo entre os homens. Essa é a nossa missão. Amém? O povo está gostando disso. Muito bom, vamos lá, tem que passar isso. A ideia tem que ser essa, temos que pensar nisso. Aí ele diz, as tuas últimas obras são maiores do que a... Meus amados irmãos, deixa eu fazer um apelo. Todo mundo aí que está dormindo, acorde agora. Peça a Deus hoje. Peça a Deus, peça. Peça a Deus para você ser a igreja de Tiatira. Diga, Deus, eu quero ser Tiatira. Eu quero ser uma igreja que ama. Eu quero ser uma igreja que serve. Eu quero ser uma igreja que tem fé. Eu quero ser uma igreja que persevera, que nunca desiste, nunca desanima. E eu quero ser uma igreja cujas minhas obras sejam... Não dá para chorar? Quase chorando. O quê? Peça ao Senhor para ser a igreja de Tiatira. Senhor, eu quero ter as qualidades da igreja de Tiatira. Ou você pede para ser a igreja de Tiatira, ou então você vai ser uma tiririca. Tem tudo a ver, né? Queira ser Tiatira, não queira ser uma tiririca. Olha, fica bem. Foi assim, saiu agora. Vamos lá. Queira ser uma Tiatira, não queira ser uma tiririca. Gostaram, né? Gostei. Vamos lá. Amém? Amém até aí? Amém. Passa aí. Olha, Tiatira. Aí ele vai dizer, por favor. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que profetiza. Com seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os, a se prostituir e a comer das coisas sacrificadas ao Deus. Vamos lá, Jezabel estava dentro ou fora da igreja? O que estava acontecendo? Na verdade, deixa eu explicar para tirar essa dúvida da cabeça de vocês. Os ensinos de Jezabel tinham chegado dentro, mas as ações de Jezabel estavam do lado de fora. Tanto é que ele vai dizer, enganam os meus Profetas. Isso. Lê, por favor, essa parte do texto, só para ficar claro o que o texto... lê, por favor, essa parte onde ela fala. De Jezabel que engana. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que profetiza. Com seu ensino ela engana os meus servos. Isso. O que estava acontecendo? A despeito da igreja ter todo esse perfil, existia um ser, que não se sabe quem era, mas era feminina, que tinha uma capacidade de, pelo ensino, convencer. Olha só, uma igreja dessa, ela só vai ter oposição que tem que ser nesse nível. Não pode ser qualquer
coisa. Ninguém oferece a um servo de Deus uma tentação que seja uma coisa qualquer. Tem que ser uma coisa pesada. Ora, uma igreja que tem fé, uma igreja que persevera, uma igreja que serve, uma igreja que ama, uma igreja que tem as obras maiores do que as primeiras, o que você acha que o diabo vai fazer? Deve ser. Entenderam o que eu estou falando? Ora, o que vem sobre ela é chumbo grosso. Aí aparece uma sacerdotisa do inferno e começa olha o que eu estou dizendo, é pelo ensino. Por isso que eu digo, aprendam a palavra. O tempo todo sobre isso. 1 Pedro vem relatando sobre isso. Porque aqueles que estão manipulando um certo evangelho dentro da igreja, eles são mestres. Isso. Aprendam a palavra, amem a palavra, busquem a palavra, queiram a palavra. Não, Jezabel estava lá na história do passado, da história de Israel, na época de Elias. Na época de Elias. Mas a figura e a prática era a mesma. Jezabel implementou no reino de Israel, no reino de Judá, uma prática de corrupção do gênero humano, de libertinagem. E o que estava acontecendo ali era exatamente isso. Os servos que estavam ali, que eram homens fiéis e que eram mulheres fiéis, estavam começando a ser induzidos. Aí por que ele adverte a igreja? Porque, na verdade, estavam percebendo e parecia que o líder que estava vendo a igreja andar, ela estava fazendo, mas parece que a coisa estava tomando volume e ninguém fazia. Ou não ia para púlpito, ou não recriminava, ou não dizia que estava errado, ou não apontava, ou não ia de encontro, não repreendia, e a coisa estava tomando vulto. Estava se perdendo o controle. E o que ia acontecer com ela? Ela ia ter problemas. Ela teria problemas. Então, o que Deus está dizendo para você? À medida que você cresce espiritualmente, à medida que as práticas das suas obras se tornam maiores do que a que você já fez, à medida que cresce você em comunhão com Deus através de sua fé, à medida que você serve mais, ama mais, é mais perseverante, não espere que sobrevenha em você coisas pequenas, porque o que virá sobre você é coisa pesada, é para te derrubar, e vem bem feito. Se você não estiver alicerçado, vai lhe derrubar. Porque você pode ser Tiatira. Amém? Mas se você quer ser Tiatira, vai pagar o preço. O preço de ser fustigado, perseguido, o preço de ser cercado por Satanás com a finalidade de te tirar de tempo. Por quê? Caramba, você já imaginou você amando, servindo, tendo fé, suas obras sendo maiores do que as primeiras, sendo perseverante? O que você acha que Deus olha? Como é que Deus olha para uma vida dessa? O diabo olha com fúria e Deus olha com muito amor. Aí o que o diabo faz? Vai querer? Destruir. Pastor, uma coisa assim, posso estar certo, não posso estar errado. Mas uma das coisas que mais deixa o crente para baixo, são as próprias pessoas, talvez, que você tenta tirar dele assim uma coisa boa, e aquela pessoa nunca consegue passar para você uma imagem boa. Aos poucos ela vai passando aquela imagem negativa, e se você não perceber, você vai acabando, fulano tá assim, eu vou acabar ficando. Você copia as coisas ruins, em vez de copiar. Tem muita gente que fala assim, poxa, um exemplo, não sei se é isso. O fulano fazia, ele não faz, vou fazer também, vou fazer igual ele. Acaba copiando essa desgraça e fazendo. Mas é o que eu falei no início, eu falei há poucos instantes, né? Para fazer coisa ruim, a gente faz com a perfeição e com a rapidez gigante. E olha, não esquece nenhum detalhe, até aperfeiçoa. Mas para fazer... Isso. Agora, para fazer as coisas boas, já perceberam? Olha, eu estou aqui, ó. Se eu estou pregando a palavra, e se estou transmitindo aquilo que julgo ser necessário, sublime, que vem de Deus, isso aqui deveria estar tendo uma briga ali no corredor. No pátio deveria ter um monte ali se chafurdando para entrar. Mas por que não está? Porque para que se entenda essa verdade, para que se pratique, o preço é este. Não são todos, são alguns. Amar a palavra é o que ninguém quer. As pessoas querem resolver o problema imediatamente. Elas querem soluções imediatas. Elas não querem ser alicerçadas.
Elas não querem ser estruturadas. Elas não querem ter coraça para resistir o impacto. Elas querem resolver, elas querem resolver logo. Elas querem alguma coisa que resolva logo. Por exemplo, eu estou com fome no trânsito, eu como biscoito de vento. Mas o ideal, se tivesse ali, parar e comer alguma coisa substancial. Mas biscoito de vento supostamente resolve. Não resolve nunca. Coma 150 mil pacotes de biscoito de vento e você continua com fome. Não muda nada. Tá certo? Aí o que muitos crentes fazem? Eles vão comendo biscoito de vento a vida e tome-lhe comer biscoito de vento, e tome-lhe. Não muda nada. Ele continua do mesmo jeito. Não, é o crente biscoito de vento. Né? A única coisa que o biscoito de vento proporciona é sujeira no corpo, que você está comendo e o troço vai caindo pelo corpo todo. Fala, querida. Isso. Isso. Na verdade, quando a gente está falando de Jezabel, a gente está falando de uma prática que ela atribuía fruto das divindades que ela adorava. Por exemplo, Astarote, Baal. Então, ela impunha o sacrifício e impunha determinados atos para servir os seus deuses. Mas essa questão da rainha dos céus era Ártemis, era Efésio, era Diana, era Ártemis, era Diana dos Efésios, Ísis, Íris, que é a mesma, que era a deusa. Na verdade, ela encarna um pouco dessa prática, dessa cultura, desse sentimento. Até porque uma das coisas que caracterizava a Diana, por exemplo, eram os pendentes, eram as coisas que se usavam, e Jezabel foi aquela que implementou os pendentes no meio do povo de Israel, né? Porque o pendente era usado para escravo, né? O escravo que queria ser escravo a vida toda do seu senhor, o que ele fazia? Ele ou colocava o pendente na orelha ou colocava no nariz, para indicar que ele era escravo, que ele decidiu ser escravo daquele senhor. Isso. Mas quando Jezabel chegou, ela não. Ela trouxe e através de fundição, de ouro, começou a colocar os pendentes e as mulheres começaram a usar adornos. E os homens também usavam. Tá certo? Naquele momento lá, isso aconteceu. Ok? E isso também era uma forma de sedução. Tá? Por isso que eles estavam lutando contra isso. Por quê? Porque a proposta de Jezabel era seduzir. A proposta, e quando ele chama Jezabel e qualifica, era a questão da percepção herética e da capacidade de sedução que ela tinha. E ela fazia isso pelo convencimento, pelo ensino. Ela não saía dizendo aos quatro cantos sem provar. Ela sentava e ensinava. Ela estabeleceu princípios exatamente para querer fundamentar o que dizia. E há muita gente seguindo isso. E isso estava entrando pelas portas, alcançando a igreja. Quem era a igreja? Estou falando do templo ou estou falando do povo? Estou falando das pessoas. A cabeça do povo estava começando a ser mexida. E alguém tinha que tomar uma iniciativa já. Tinha que tomar. Era o anjo da igreja que tinha que fazer isso. Tá certo? Não, ela se dizia sacerdotisa, ela se dizia conhecedora. Porque é assim, ó, o diabo, ele se diz. Em tudo ele se diz. Em tudo ele se diz. Por exemplo, a Bíblia diz, ele brama como? Não diz que ele é leão. Porque leão só existe leão da tribo. Aí ele brama como? É quando diz que ele brama como, muita gente entende que é simplesmente pela ferocidade do leão e pela capacidade de ser um carnívoro. Mas não é por isso. Essa é a figura do leão como senhor, para Jesus ser leão da tribo de Judá, com poder, com autoridade. Então, quando ele se diz leão, quando ele brama como, ele tenta fazer as mesmas coisas que encantam os servos, como o Senhor faz. E aí, uma coisa que eu quero deixar clara, o diabo não engana servo com coisas absurdas. Ele engana servos com coisas parecidas com aquelas que o leão da tribo de Judá faz. Deixar isso aqui claro, tá? É assim que ele faz. Ele engana com as coisas, porque elas são muito parecidas. Uma é made in Uranós, que é céu, né? E a outra, uma vem do céu, né? E a outra é made in Diabolos, que é no grego a expressão. Então, uma é do céu,
que é original, e a outra é falsificada. Mas como é que se descobre isso? Orando? Também, mas principalmente pela palavra. É conhecendo a palavra que você... Isso, você discerne. Aliás, eu costumo dizer, um dos melhores dons da Bíblia, além do profecia, é discernimento. Aliás, o próprio Paulo diz no capítulo 14. Ele diz que pede para discernir, porque tu está precisando disso, ó criatura de Corinto. Todo mundo, tem gente, eu quero falar em línguas. Ele diz, esse é o menor de todos. Peça, ele diz, queira profetizar e queira discernir. Quem profetiza e quem discerne está vivendo na nata, está vivendo na excelência. Porque o que tem de crente sendo enganado é uma coisa absurda. Por Satanás fazendo dele o que bem quer. Enganando como leão. Se fazendo passar pelo leão da tribo. E ele atrás, achando que está seguindo quem? Jesus. Na verdade está seguindo Satanás. Sabiam disso? O que o texto quer dizer é isto. O texto não quer falar da ferocidade do leão. O texto quer falar fazendo alusão a Jesus. Que ele imita Jesus. Ele imita. Tá? Então, para enganar servo, ele não vai trazer as coisas que estão lá fora só para enganar, porque elas são brutais. Ele vai fazer coisas que sejam muito parecidas com as que Jesus faz. Amém? Para você ficar, caramba, olha. Isso. Também. Aliás, isso já acontecia, né? Sempre houve esse confronto, sempre houve essa ação diabólica de sempre querer nivelar. Sempre houve. Para vocês terem ideia, enquanto o povo de Israel oferecia animais irracionais, Moloque oferecia crianças. Sacrificava. Isso, Moloque, o deus do sacrifício. Então o povo se cortava e o povo sacrificava os seus filhos. Lembra daquela proposta do sacrifício dos primogênitos? Aquilo era prática, não só dos egípcios, mas era prática pagã de Moloque. Que eles, quando Moloque pedia o primeiro filho, que era o primogênito, eles davam. Era, mas aquilo já era uma questão de indução por poder, por tomada de soberania. Quando falaram demais de Jesus, o rei, como diz o texto, ele ficou enfurecido e ele ficou com raiva, ele ficou com ciúmes. E mandou matar porque era a tradição dos reis. Ninguém podia ser mais famoso do que... Aliás, e o que eu estou falando aqui não é invenção. Existem 48... Isso é diabólico, quem quiser compre para ler. 48 leis do poder. As 48 leis do poder, a primeira lei diz: ninguém é maior do que o rei. Quem for maior do que o rei, cai. Está escrito. A primeira lei, das 48 leis do poder. Ok? Já acabou. Acabou. Depois eu termino aquela parte do arrependimento e ela vai ficar na cama. Tá bom? Acabou. Aí eu quero uma carona. Toda árvore que não dá fruto será cortada. Será lançada no fogo. Ora, corte e fogo, está ligado a quê? Está ligado a separação. Ora, o primeiro momento é, todo aquele que vem de Cristo, esse dá fruto. Então, se ela não dá fruto, é estéril, vem do Senhor? Vem? Não, então ele vai cortar. Facão. Facão. É ele que corta, tá? Isso. É ele. Lembrem bem, é ele que julga, é ele que corta, é ele que coloca no fogo, tá? Tudo ele que faz, tá? Queridos, rapidamente. Só colocar, sexta-feira a gente vai chegar aqui umas 18 horas, quem tiver interesse, até para deixar aí, quem quiser, está aberto. Sexta-feira eu vou chegar aqui, devo chegar umas 18 horas. Eu estou conversando com os seminaristas ali embaixo, com os seminaristas não, com o seminarista. Mas quem quiser se aproximar, eu estou ministrando sobre hermenêutica, interpretação da Bíblia, de textos bíblicos.
Então, quem quiser chegar, pode chegar às 18 horas ali. Eu estou ali embaixo e a gente está discutindo sobre interpretação de texto bíblico, hermenêutica. Se quiser, mas eu vou ser pregador. Não sei se você vai ser pregador, mas só explicando as técnicas de interpretação. Se quiser, chega ali, 18 horas, sexta-feira, tá bom? É de graça e conhecimento nunca é demais. Oi? Todo mundo, querida, pode vir que será um prazer. Eu vou até lhe dar um beijo. Tá? Então, sexta-feira eu começo, eu vou interpretando, mostrando praticamente como é que é feito. E já comecei sexta-feira passada. Toda sexta. Quando eu chegar a tempo, né? Porque eu venho... Aí eu chego, vou chegar aqui e a gente vai discutir isso. Sexta-feira... Oi? Isso. E 7h40 a gente sobe o monte, vai orar se não estiver chovendo. Se estiver chovendo, a gente faz aqui na sala, como fizemos sexta-feira passada. Sexta-feira também as mulheres que irão ao acampamento das mulheres sairão 6h30 daqui, 18h30, né? Então, pedi, inclusive, que os irmãos orem pelas mulheres, para que o acampamento delas seja marcante, amém? Eu creio que vai ser, pelo que tenho visto, vai ser muita bênção. Orar por isso. Sábado à noite, nós adoraremos ao Senhor. Não, o culto não é jovem. O culto é de adoração dirigido pelos jovens. Porque se diz culto jovem, a cabeça diz, é jovem, eu não vou. Eu já queria um motivo para não ir, então eu não vou. Sábado cultuaremos ao Senhor à noite, num culto que será prestado por toda a igreja, dirigido pelos jovens. Amém? Então, bem lembrado, sábado de manhã, 6 horas, sítio, ok? Quem quiser dar uns cortes de mato lá, por favor, 6 horas esteja aqui, para nós darmos uma chegada lá no sítio e darmos uma desbastada naquilo que ainda falta. Quem quiser ir, vai se surpreender com o que está lá agora, hein? Tá, a frente, aquela frente toda, até perto da casa, está tudo cortado. Sem contar que a máquina já limpou em volta todinho, o perímetro dela todinho. Então está tudo planinho. Eu espero que desta vez o Senhor faça um milagre e nós tenhamos lá o Chico Pinto lá, firme para a glória de Deus. Tá? E vamos orar por isso aí para jejum e muita oração. E domingo de manhã, escola bíblica dominical. Eu pretendo apresentar, eu sei que nós vamos ter aqui as mulheres, vai ser uma falta muito grande que eu vou sentir. Eu pretendo apresentar domingo de manhã, trazer aqui, eu estou em acerto, ele está no Brasil, o pastor Dessu, que é do Haiti, é o pastor que nós fizemos essa parceria lá de ajudar, de construir orfanato. Aí já me ligaram, disse que ele está aqui no Brasil, está aqui no Rio, pastor Dessu, ele fala português fluentemente. Oi? Só de manhã, à noite ele já tem compromisso, ele vai embora na semana seguinte, então só me sobrou o domingo de manhã. Aí eu vou trazer o pastor Dessu para vocês conhecerem e conhecer o trabalho dele, que é um homem batalhador, é um camarada que luta para dar de comida ao povo. Ali literalmente você vê o cristianismo. Ele vai atrás, pede comida, pede isso, pede aquilo para dar para o povo, porque o povo morre de fome. Ele não pede para crente só não, ele pede para todo mundo que está em volta. Pastor Dessu, é um diácono Valdir desse que vive de porta em porta aí. Fiquemos de pé. Tá bom? Então orem. Queridos, estão orando? Qual a missão, quais são os objetivos essenciais, Ronaldo, da igreja? Os objetivos essenciais? Os objetivos essenciais. Não, os objetivos. Orar, jejuar, ler a palavra, agir pela mutualidade. Isso, pela mutualidade, pela parceria. Alguém falou aí. Pelo compartilhamento. Amém? São os objetivos essenciais. Vocês vão saber de tudo isso porque vai ficar escrito por aqui em todos os lugares. Vamos curvar as nossas frontes e vamos orar. Eu quero que alguém, por favor, me dê uma carona. Vamos orar. Curva a cabeça. Thalita, por favor. Amém. Muito obrigada, Senhor, por tudo que foi ensinado aqui hoje, Senhor, pelo teu servo, Senhor. Creio eu, Senhor, que guiado pelo teu Espírito, Pai, para que ele possa trazer, Senhor, tudo aquilo que tu queres que nós aprendamos de ti. Amém. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio, Senhor. Nos leve em paz, Senhor, nos nossos lares, Senhor. Que seja, Senhor, com o resto da nossa semana,
Só um momentinho. Diz assim, a missão da igreja. Somos uma igreja com o propósito de amar a Deus sobre todas as coisas, comprometida em proclamar o Evangelho, a fim de adorá-lo e exaltá-lo entre os homens. A fim de glorificá-lo e exaltá-lo entre os homens. Vamos juntos? Somos uma igreja com o propósito de amar a Deus sobre todas as coisas, comprometida em proclamar o Evangelho, a fim de glorificá-lo e exaltá-lo entre os homens. Amém? Vamos juntos? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Essa é a missão da Igreja Batista da Vitória. Dia 6, São Sebastião do Alto. Excelente, garoto.